Meus irmãos, tudo bem com vocês? Deus é bom, amém? Porque Deus é bom é que você está aqui. Aumente só um pouquinho, por favor. Glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Obrigado, gente, Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus, está ótimo. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Que importante estarmos aqui nesse dia. Amém? Aleluia. Eu estava... Só um instante, beber um pouco de água logo. Buscando no meu coração o que comunicar com os irmãos nesse dia. E me veio uma impressão, um tema. E é engraçado que enquanto eu estava buscando o que falar, eu soube que essa semana foi o dia da família. Foi o dia da família, um desses dias, acho que é a quinta-feira. E foi justamente sobre isso que Deus colocou no meu coração para falar. Amém? Sobre família. Sobre nós... Para nós meditarmos realmente nesse tema, no que Deus fala, na sua palavra, em algumas coisas que Deus pensa a respeito da família. Esses dias minha família aumentou, agora nós temos 2 filhinhos. E eu estava me alegrando no Senhor a respeito disso, também meditando a respeito disso. Como é sério nós termos um filho, amém, irmãos? Um filho não é aquela coisinha bonitinha que a gente posta foto na internet e está tudo bem. Não, não é assim. É muito mais do que isso, é muito mais sério do que isso. Só para começar, eu não lembrava mais, né? O nosso filho está com quase 3 anos, mas agora eu tive recordação de como é difícil a chegada de um filho, meu Deus do céu. Quando ele chega, é um trabalho medonho que você não consegue explicar como é que uma criança daquele tamanho dá tanto trabalho. A gente passa parte da noite acordado. Meu Deus. É difícil. Amém? Não posso dizer que é um mar de rosas. Não é. Ele não só dorme. Não, ele acorda, ele chora. Dá muito trabalho. Ele está aprendendo a viver, né? Quando ele sai da barriga, ele está aprendendo a viver. Ele não sabe que tem que dormir, a gente tem que ensinar ele a hora de dormir. Tudo, a gente tem que ensinar tudo. E a gente vai moldando ali a rotina daquela criança até que a gente consegue dormir e viver. Mas eu estava meditando a respeito disso. Como é sério, meu Deus. Como é sério a gente ter a guarda de uma criança. Ter a responsabilidade de dizer o caminho que a criança vai trilhar. E meditando sobre isso, eu pensei a respeito de como nós temos visto esse mundo tão louco como está hoje. Não é verdade? Cada dia mais as pessoas, na verdade, a influência do mal quer dizer que a família é completamente dispensável. Mas a gente percebe ao longo do tempo exatamente o contrário. Quanto mais a família é deteriorada, quanto mais a família é desprezada, mais a sociedade caminha para uma desgraça. Uma desgraça mesmo. Antes de ter o primeiro filho, eu estudei bastante a respeito de como ser um pai. Eu buscava assim, como é ser um pai de um menino especificamente. Teve um livro que me abençoou muito. Ele chama Como Educar Meninos. Eu acho que é assim. E nesse livro ele falava a respeito da influência de um pai na vida de um filho. E a gente sabe que o amor de uma mãe é essa coisa que ninguém consegue explicar, ninguém consegue dizer o que é, porque é realmente grandioso. Mas nesse livro especificamente, o autor, que é um psicólogo cristão americano, ele estava falando a respeito de como a influência de um pai é determinante no futuro de um filho. Ele colocou lá nos textos vários estudos e ele dizia que, na verdade, seria muito mais benéfico para uma criança ser criada só pelo pai do que pela mãe. Eu sei que é difícil escutar isso e pensar que realmente é verdade, mas ele dizia que os números mostram que crianças que são criadas só pelo pai têm mais chance de dar certo do que aquela que é criada pela mãe. Por quê? Porque a mãe é fraca? Não, não é isso. Não é isso. Mas é porque a mãe tem um papel e o pai tem outro papel. Amém? E o papel do pai para a vida da criança é determinante. É determinante.
é determinante. E eu não quero falar com isso e dizer que, você que não teve um bom pai. Eu, por exemplo, não tive um bom pai. Meu pai, ele estava junto com a gente, nos criou de certa forma, mas ele não foi um bom pai para nós. Ele bebia muito e ainda bebe, infelizmente. Nós cremos que ele será salvo ainda. Mas a nossa realidade é que nós tivemos um pai alcoólatra. E meu irmão está aqui, por isso que eu falo nós poderíamos olhar para o nosso pai e dizer assim, não, a gente não vai dar em nada, não vai prestar, porque nosso pai é alcoólatra. Mas não. Jesus na nossa vida, ele faz com que nós quebremos um ciclo de derrota. Jesus na nossa vida faz com que nós quebremos um ciclo de desgraça na nossa família. Ele quebra. Jesus na nossa vida quebra. Então não é uma desculpa. Eu estou falando sobre família, mas não é uma desculpa você olhar para a sua família e dizer, estou errado, estou vivendo mal por causa da minha família. Afinal, meu pai não me criou direito. Não, você agora tem Jesus. Você tem um pai de verdade. O pai que você talvez procurou a vida inteira, você agora tem em Jesus. No Senhor, no nosso Deus. Mas eu quero falar sobre família e dizer, irmãos, nós precisamos assumir o nosso papel. Nós precisamos entender como sendo importante. A Bíblia fala, eu quero começar lendo esse texto, 1 Timóteo no capítulo 5. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? A palavra de Deus nos ensina. 1 Timóteo capítulo 5. Aleluia. 1 Timóteo 5, nós vamos ler o versículo 8. Você achou? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Vamos ler todo mundo junto? Você lê na sua versão e eu leio aqui na minha. 1, 2, 3. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Amém? Talvez você olhe para alguém do mundo e realmente nós devemos viver diferente. Mas você olha para aquela pessoa que bebe, que usa droga e diz assim, essa pessoa tá ruim demais. Mas o que a Bíblia fala aí é que se você não cuida da sua casa e dos da sua família, você é pior do que aquele que está usando droga, do que aquele que está bebendo cachaça. É pior do que o descrente. Isso é muito pesado, não é, meus irmãos? É pior do que o descrente. Às vezes a gente tem esse ar de superioridade. Não, agora eu sou evangélico. Eu vou para a igreja no domingo, visto roupas sociais. Estou melhor do que o descrente. Mas se eu não cuido da minha casa, se eu não tomo o meu papel, se eu não entendo qual é o meu papel, a Bíblia está falando aí para mim e para você. Eu sou pior do que um descrente. Isso deve ser como para nós um tapa na nossa cara para a gente acordar, entender o nosso papel. Cuidar da nossa casa. E eu falo para os homens, especificamente nessa hora, nós precisamos entender, irmãos, que nós temos um papel importante. Às vezes, e é comum isso, o homem entregar para a mulher, pega que é teu. A criação dos filhos, a administração da casa. Eu trabalho, então você que tem que cuidar da casa. Sabe, quando a mulher está sobrecarregada assim, ela está em um lugar de desvantagem na vida conjugal, na vida da família. A Bíblia fala que nós devemos, como herdeiros da mesma graça, da mesma fé, nós precisamos tratar a mulher como um vaso que é mais frágil realmente. A Bíblia fala também sobre uma cooperação que é justa. Esses dias eu estava no trabalho e a Thalita mandou uma mensagem para mim e disse assim, amor, obrigado, porque você tem cooperado de forma justa. E eu fiquei muito feliz por isso. Porque deve ser assim na nossa casa, no nosso lar. A cooperação deve ser justa. Deve ser justo. Cada um deve fazer a sua parte. A mulher não deve estar sobrecarregada. E talvez você pense, eu nem vim para o culto de casais, mas sabe, Deus quer nos tratar a respeito disso. Amém. Nossas famílias não devem ser famílias desestruturadas. Não devem ser famílias que caminhem para a perdição, para a desgraça.
Sabe, nesses tempos que nós temos vivido hoje, irmãos, tem sido cada vez comum, cada vez mais comum, nós vemos no meio da igreja pessoas se divorciarem. Não é verdade? Você pode dizer que é verdade? É verdade. Mas sabe o que é que Deus fala na sua palavra? Ele diz que eu, o Senhor, olha que pesado, ele diz, eu, o Senhor, eu odeio o divórcio. Se você ler a sua Bíblia inteira, você vai ver, eu acredito que só uma outra vez, Deus falando que odeia alguma coisa. Lá nos Salmos, eu lembro que ele fala que odeia aquele que fala mentirosamente. Mas lá no final do Antigo Testamento, ele fala também, eu odeio o divórcio, eu odeio a separação. Para Deus não é comum. Às vezes as pessoas falam assim, né? Casou, não deu certo, separa. Não é verdade? Quantos de nós já ouvimos isso? Até mesmo talvez você recebeu esse conselho maldito de alguém. Está casando, mas se não der certo, separa. Vai cada um para o seu lado e vida que segue. Sabe, para Deus não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você casou, é como se o que acontece é como se duas folhas de papel ofício fossem coladas. Você já tentou descolar uma folha de papel ofício da outra? Um trabalho que você fez no colégio, tenta descolar aquela foto que foi colada, aquele pedaço de papel que foi colado no outro. Sabe o que acontece? Pedaços de papel são arrancados de um lado e de outro. É isso que é um divórcio. É assim que eu enxergo o divórcio no mundo espiritual. Pedaços de vidas são arrancadas. Pedaços de corações são arrancados. É isso que acontece. É por isso que Deus odeia o divórcio. O homem, quando ele decide casar com uma mulher, ele precisa entender essa aliança que eu estou firmando aqui deve ser para sempre. Deus não obriga ninguém a casar. A Janaína estava falando no domingo passado, né? Se tivesse uma pessoa específica para outra, seria injusto. Porque se alguém morresse, o outro par ficaria em desvantagem, não poderia mais casar. Ou seja, Deus não tem uma pessoa específica para ninguém. Mas, quando eu escolho a pessoa com quem eu quero casar, eu escolho. Amém? Eu escolho. A minha mulher me escolhe. Mas quando eu digo, é esse aqui, Senhor, vou lá no cartório, coloco a minha assinatura, Deus também está colocando a assinatura dele lá. Ele está dizendo, olha, vocês escolheram, pois agora vocês são obrigados a fazer isso dar certo. Foi você que escolheu. E eu estou aqui assinando. Você que escolheu, mas a cola que vai juntar sou eu. A cola que está juntando sou eu agora. Quem está assinando embaixo sou eu. O cimento que está juntando esses tijolos sou eu. Eu estou envolvido. Então, ele mesmo diz, eu odeio o divórcio. Então, a gente não pode, algo que a gente precisa estar firmado no nosso coração, é que o que está acontecendo no mundo não tem nada a ver com o que a igreja tem que viver. Nada a ver, irmãos. Não deve ser natural, não deve ser comum para nós. Ver, fulano se separou. Não é tudo bem. Não é tudo bem. Não está tudo certo. Não está tudo certo. E o que eu devo fazer? Eu devo assumir o meu papel e lutar pela minha família dia após dia. Lutar pela minha esposa. Ter ela na mais alta estima. Ter o seu marido na mais alta estima. Eu sei que à medida que o tempo vai passando, é comum que o seu cônjuge passe a ser como que um móvel que está no meio da sala. Né? Quando a gente tem um sofá, a gente compra aquele sofá, vai escolher na loja, acha lindo, acha maravilhoso. Mas à medida que o tempo vai passando, a gente nem olha mais para o sofá. Senta sem perceber os detalhes. Senta e não pensa na qualidade daquele sofá. Senta e não pensa em quanto custou aquele sofá. Não, nem pensa. O sofá está lá. E às vezes o cônjuge vira esse sofá na nossa sala. A gente nem olha, nem percebe, está existindo lá, está continuando lá. Mas pode sair. E é para que não saia que nós devemos ter o cuidado certo. Cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família, para que nós não sejamos piores do que os incrédulos. E talvez você esteja escutando essa palavra pensando assim, nem é para mim, porque eu não sou casado ainda. Mas sabe, Deus quer nos usar, irmãos, para levantar bandeiras aqui nessa terra. Ainda que você seja solteiro, ainda que você não tenha casado ainda, levante a bandeira da integridade da palavra de Deus na sua vida. E você pode ajudar outras pessoas com isso.
com o que você sabe de Deus. Então a Bíblia fala para nós, se você não cuidar do que é da sua casa, da sua família, você é até mesmo pior do que os incrédulos. Isso me choca, isso me traz reflexão para o meu coração, porque quantos de nós nos achamos superiores aos incrédulos? Mas se o nosso comportamento é semelhante a esse que Paulo está falando aqui para Timóteo, nós estamos nos comportando piores do que os incrédulos. Piores do que os incrédulos, piores do que os descrentes, como nessa versão que eu li aqui. E nós não devemos, irmãos, caminhar em nenhum aspecto pior do que um descrente. Sabe uma coisa que eu tenho meditado e falei para mim mesmo nesses dias? A igreja, aliás, a minha família é mais importante do que a igreja. Amém? É mais importante do que a igreja. Mas o que eu preciso entender, isso é outro aspecto do que eu quero falar também, é que a igreja é muito importante para a minha família também. Vamos falar comigo? A minha família é mais importante que a igreja. Mas a igreja é muito importante para a minha família. Vamos falar de novo, por favor? A minha família é mais importante que a igreja. Mas a igreja é muito importante para a minha família. Você consegue compreender isso? Amém? Nós não devemos, irmãos, de maneira alguma, deixar de servir a nossa família, porque temos o compromisso com a igreja. A igreja não deve ser para nós um peso que a gente não consegue carregar. Ai, meu Deus, tenho que servir o Senhor, tenho que... Não, irmãos, não deve ser assim. Para isso eu falo de outro aspecto também, irmãos, tome o seu lugar para que vários irmãos não precisam tomar vários julgos sobre eles. Amém? Não deve ser, não é correto o pastor PC ser o líder do casais, ser o líder do outro departamento, ter que trabalhar. Não, irmãos, deve haver uma cooperação para que cada um leve um peso que seja adequado para si. Amém? Mas de outra forma também nós devemos ter sabedoria. Deus nos concede sabedoria. Amém? No seu espírito, você está sendo nutrido no seu coração, você está recebendo de Deus suprimento, para que você possa viver não somente a semana, mas a sua vida, debaixo da graça de Deus, debaixo da unção do Senhor, debaixo da influência do Espírito Santo. Isso é poderoso, isso é valioso para nós. E sabe, muitos e muitos crentes, irmãos, eu falei da pandemia, e eu acredito que a pandemia tenha vez nisso, eles acabam negando a igreja. Não, a igreja é de vez em quando me der vontade, talvez hoje na Santa Ceia, não, na Santa Ceia eu tenho que ir realmente, porque é o culto que eu devo ir todo mês. Mas sabe, irmãos, quando nós temos uma atitude como essa, nós estamos comunicando. E se você tem um filho, você comunica para o seu filho, que a igreja é esse segundo lugar no seu coração. A igreja é esse lugar que você deve, tanto faz. Hoje tem um aniversário e a gente pode ir para o culto. Qual eu escolho? Irmãos, é claro que um aniversário de alguém que você se importa, de um parente, é importante. Mas sabe, às vezes a gente precisa dizer não para um aniversário, para dizer que a igreja é importante para os nossos filhos.
Às vezes a gente precisa dizer não para o shopping. Não, hoje é o shopping ou a igreja? Não, não deve ter esse lugar de igualdade. Não é igual o shopping ou a igreja, o aniversário ou a igreja. Não é igual, essa equivalência não existe. A igreja é superior. E quantas vezes, irmãos, eu precisei dizer não para um aniversário. Não, hoje eu não vou. No próximo, quando eu vou, conte com a minha presença. Mas hoje tem um culto. Hoje tem culto. Eu estou plantando no espírito. Eu estou plantando no meu espírito, mas eu estou plantando também no espírito do meu filho. Eu estou plantando no meu espírito, mas estou plantando também na consciência do meu filho. Ele não vai crescer achando que a igreja é substituível. Ele não vai crescer achando que a igreja pode faltar quando quiser. Não, irmãos, não é assim. Não é assim, não deve ser assim para nós. Não deve ser assim para os nossos filhos. Se nós temos no nosso coração esse lugar de que a igreja pode ser substituída, aí eu imagino como é que o meu filho vai crescer. Como é que ele vai crescer? Se ele não teve nenhum momento consistência na igreja, como é que ele vai crescer? Eu não posso esperar que quando ele virar um adolescente, ele vai ser um adolescente cheio do Espírito Santo. Não posso esperar. Se nem pelo menos essa garantia de ele estar na igreja recebendo um ensinamento, recebendo uma influência espiritual positiva, ele tem. Então a gente precisa ter cuidado. Eu não estou falando, irmãos, que nós devemos apenas vir para a igreja, não é somente isso. Isso é um aspecto, isso é algo visível que nós fazemos para que, que comunica uma consideração no nosso coração. Mas se é apenas o vir para a igreja, também não é suficiente. Mas que haja também na nossa casa uma igreja formada. Amém? Talvez você não tenha oportunidade de estar aqui num púlpito pregando, e isso não é para todo mundo. Não é para todo mundo, mas sabe, nós temos um púlpito na nossa casa. Nós temos um púlpito lá. Talvez você não tenha oportunidade de cantar no louvor da igreja, mas lá na sua casa deve haver um altar de louvor ao Senhor. Um altar de adoração ao Senhor. Deus precisa ser lembrado. Amém? É preciso que haja marcos na nossa família, na nossa casa. Sabe? É preciso que haja tradições na nossa casa. Não falo de tradições religiosas, que são até mesmo ruins para a nossa vida, mas eu falo de tradições. Não, a filha do David, como é o nome da sua filha? Esqueci. Laís. A Laís precisa olhar para o David e dizer, não, David, eu sei do meu pai que ele não falta à igreja no domingo. Eu sei do meu pai, eu sei do pastor PC, que ele lê a Bíblia todo dia. A Bela precisa olhar para o Magno e para a Flávia e dizer assim, eu sei que os meus pais oram. Para que eles cresçam, irmãos, com essa cultura do reino de Deus presente na vida deles. Aleluia, você pode dizer aleluia? Aquele que não cuida da sua casa é pior do que o incrédulo. É pior do que o descrente. Ele está enganando a si mesmo. Ele está maquiando a sua relação com Deus, talvez até mesmo com um serviço na igreja. Nós precisamos cuidar da nossa casa bem. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 26. A Bíblia fala assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que rasteja pela terra.
E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, no sexto dia. O primeiro ponto que eu quero enfatizar a respeito da criação e da instituição, do que talvez você não perceba, mas foi a primeira família que Deus criou aí. Algo que Deus deixa muito claro e que deve estar claro na nossa mente também, no nosso coração. É o que Deus fala logo no versículo 26 ou 27, não lembro. Ele diz assim, homem e mulher os criou. Amém? Homem e mulher os criou. A gente sabe, eu sei que você compreende no seu coração, que o modelo de Deus para a família é um homem e uma mulher. Amém? Um homem e uma mulher. A gente sabe, irmãos, isso, a gente crê nisso, a gente vive isso. Mas sabe, é perigoso nós deixarmos que a cultura desse mundo vá mudando o nosso pensamento pouco a pouco. E eu sei que você está rodeado daquilo que talvez fale o contrário disso. Famílias podem ser compostas de outra forma. Homem com homem, mulher com mulher, e está tudo bem. E eu sei que você não crê nisso, eu sei que você não recebe isso. Mas sabe, eu estou falando sobre o perigo de nós deixarmos entrar na nossa mente essa cultura como sendo normal. Sabe, irmãos, a gente uma época trabalhou com um casal de duas mulheres. E eu e minha esposa, eu digo. E a gente virou amigo daquelas mulheres. Eram elas duas e nós dois na mesma sala. E foi inevitável a gente virar amigo. A gente trabalhou por 4 anos com elas. E a gente comia com elas, ia na casa delas. Elas moravam lá no Canindé, a gente trabalhava lá na época. E a gente tinha uma relação com elas e continuou tendo e tem até hoje. Amém? Nós somos amigos daquelas mulheres. Mas sabe, eu preciso cada dia que eu tenho uma relação, tenho algum contato, eu preciso entender. Isso não é o plano de Deus para a vida dessas mulheres. Quando eu oro por elas, eu preciso orar por elas na perspectiva de que Deus as liberte daquela situação. Eu preciso crer que Deus vai libertar a vida delas. E não aceitar, sabe? São assim. Talvez nasceram assim. Não, irmãos, Deus não criou confusão. A gente sabe que existe confusão mental, confusão a respeito da identidade. E sabe quem é que é o autor da confusão? Satanás. Desde o começo, ele é o autor da confusão. E ele é astuto demais. E ele é capaz de confundir a identidade de uma pessoa até mesmo ali na infância. E aquela pessoa cresce, desde a infância, eu sei que minha cabeça é assim, eu nasci assim. Mas não. Foi o diabo que trabalhou ali. Foi o diabo que operou ali, trazendo confusão, trazendo uma identidade torta, mas sabe, Deus é poderoso para restaurar identidades. Quando nós submetemos o nosso pensamento a Deus, Ele é capaz de restaurar a imagem daquilo que Ele mesmo planejou. E nós, como igreja do Senhor, precisamos entender isso. Homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Não existe outro modelo. Não existe brechas na palavra de Deus para que nós aceitemos como sendo possível outro modelo de família. E nós precisamos levantar essa bandeira com coragem, irmãos. Amém. Com coragem. O mundo quer calar a gente. O mundo quer calar a gente. As leis talvez queiram calar a gente. Você precisa estar disposto até mesmo se levantar contra o governo, se for preciso. Eu sei que você sabe do que eu estou falando. A gente precisa levantar a bandeira do que é correto e sustentar essa bandeira com a força que vem de Deus, porque Ele nos fortalece para isso. Amém. Homem e mulher os criou, a sua imagem os criou. E sabe, na continuação do texto, Deus fala algo tão poderoso. Ele comunicando com aquele casal, Ele diz, olha, vocês vão ter domínio sobre os animais, vocês vão comer o que for preciso, vocês vão ter o que comer, vocês vão ter
como dominar. E sabe, eu percebo Deus falando assim, olha, esse domínio, esse poder que vocês vão exercer, ele diz respeito a vocês estarem unidos como família. Ele não diz assim, olha Adão, você vai dominar, Eva, fica sentada só olhando. Não. Adão, você vai ter o que comer, Eva, você não vai ter. Não, não é assim. É junto, olha, vocês vão dominar. Vocês vão ter poder, vocês vão ter o que comer. Isso fala, irmãos, da bênção que Deus opera na união que é a família que o Senhor instituiu. Amém. Aleluia, aleluia. Sabe, às vezes não. Quando a gente vai casar, eu acho que muita gente vai se identificar comigo aqui. A gente vai assumir aquele compromisso e fica pensando assim, meu Deus, como é que vai ser agora? Vou ter uma pessoa, no meu caso, né? Vou ter uma pessoa aos meus cuidados, eu vou ter que dar de comer para minha esposa. E às vezes a gente fica nessa neura, mas sabe, Deus mesmo, desde o começo, você leu aí comigo, Ele é responsável pela família. Ele é responsável pela família. O salmista, ele diz assim, ó, olha, eu fui moço e agora já sou velho, e eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Nem a sua descendência. O justo não vai mendigar o pão, nem a sua descendência vai mendigar o pão. Essa é a palavra de Deus para nós. A bênção de Deus está sobre a família, irmãos. Então talvez eu não sei se tem poucos. Pessoas que não casaram aqui ainda. Não tenha medo do casamento. Não tenha medo. Não tenha medo de instituir uma família, porque Deus, Ele está nesse negócio sim. Amém? Quantos milagres, irmãos, eu tenho para contar? Quantos milagres? Às vezes as pessoas pensam, vou casar e vou ficar pobre, porque vou ter que assumir compromisso. Sabe, o que acontece de fato é que quem casa prospera tanto, prospera muito. Porque Deus abençoa o casamento. Deus abençoa a família desde o começo ali, onde nós lemos em Gênesis capítulo 1. Ele abençoa, amém? Ele está te abençoando, amém? E talvez você não perceba ainda, mas Ele está te abençoando. Eita, acabou. Eu quero que você abra comigo sua Bíblia, em Salmos, no capítulo 128. Glória a Deus. Salmo 128. Nós vamos ler todo esse salmo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Amém? Bem-aventurado o homem que teme o Senhor. Esse texto aí dos Salmos, ele está falando a respeito basicamente de uma família, não é? E no começo desse texto ele fala assim, bem-aventurado aquele que teme o Senhor. Isso fala, irmãos, de andar no caminho do Senhor. Bem-aventurado, ele fala sobre ser mais do que feliz. Ser muito feliz. E como é que um homem, e eu posso dizer uma mulher, ele vai ser feliz aqui nessa terra? Em primeiro lugar, aí no salmista falando, ele diz, ele vai temer o Senhor e vai andar nos seus caminhos. Esse é um segredo, o primeiro segredo, de ter uma família abençoada, uma família que anda nos caminhos do Senhor. Você precisa, como homem de Deus que é, andar nos caminhos do Senhor, sem titubear, sem vacilar, sendo rápido para se arrepender. Amém?
Às vezes você olha para alguém e pensa, essa pessoa é perfeita, mas sabe, um segredo de alguém que anda perfeito não é que ele tem um proceder sem nenhum erro nunca. Não, não é isso. Mas ele aprendeu a reconhecer os seus erros rapidamente. Ele não caminha no erro. Ele não caminha na falha. Ele não se acostuma a estar no chão. Sabe, muitos de nós, eu acredito que todos nós já tivemos quedas na nossa vida com o Senhor. Mas sabe, a diferença na vida de um e de outro é alguém que não se acostuma com o chão. Chão não é lugar de ninguém se acostumar, não. Chão não é lugar de ninguém se deitar, né? Tem gente que gosta até, mas não é um lugar bom de se deitar, não é apropriado. E às vezes acontece isso, a pessoa está no chão, se acostuma com o chão. Mas essa não é a vontade de Deus para nós. Precisa que haja um arrependimento rápido, uma mudança de direção que seja consistente. E sabe, uma mudança de direção na nossa vida, irmãos, ela não fala de uma coisa que é bate e pronto. Não, é uma mudança que acontece por dentro. A mudança que acontece por dentro de nós, eu comparo a uma mudança de direção de um grande navio. Amém? Não sei se você já teve a oportunidade de ver na internet, alguma coisa do tipo. Mas um navio, quando ele vai mudar de direção, não é como o carro que a gente faz assim, e o bicho vai na mesma hora. Não é assim. Aquele que é o timoneiro, ele começa a girar aquele timão, pouco a pouco. E aquela informação, ela vai chegando pouco a pouco ali para o direcionamento daquele navio. E o que está mudando por dentro, pouco a pouco, vai sendo externado e aquele navio vai começando a mudar de direção. Pouco a pouco. É preciso que haja por dentro de nós essa mudança de direção. Como aquele timoneiro, rodando para um lugar que deve ir. E sabe, daqui a pouco, essa mudança ela vai ser externada para fora. E é assim que deve ser com o homem que teme o Senhor. Ele anda nos caminhos do Senhor, ele é rápido para se arrepender, ele não deixa com que a sua mente seja amortecida por causa do pecado, mas ele permanece sendo sempre sensível ao Espírito de Deus, aquilo que ele fala. O Espírito de Deus é aquele que convence o homem, e ele não convence somente aquele homem que está desviado do Senhor, mas ele convence também a nós. Ele está sempre querendo nos convencer de algo. Ele está sempre querendo tratar algo no nosso coração. E nós precisamos estar sensíveis para atender aos comandos do Espírito Santo em nós. Mudando a direção. Deixando Ele te ajudar a mudar a direção. E sabe, aquele que teme o Senhor anda nos seus caminhos. Em segundo lugar, o que o salmista fala aqui, que é tão interessante, ele diz, trabalha para atender às necessidades da sua casa. Olha só, eu sei que todos nós aqui trabalhamos, graças a Deus por isso. Mas sabe, até mesmo a Letícia estava ministrando uma terça-feira, há pouco tempo atrás, e ela falando sobre pessoas que têm em seu coração uma falsa impressão de que os outros devem para ela alguma coisa. Foi muito profundo, eu sugiro que você procure o que ela estava falando nessa terça-feira. E ela estava falando sobre... Eu acredito que tenha muito a ver com uma cultura que existe no nosso país. De que o pobre, aquele que não tem, deve ser beneficiado por aquele que tem. Mas quando, na verdade, o que deve acontecer é que aquele que é pobre... Ele tem o direito, tem a chance de mudar da pobreza para a riqueza através daquilo que ele mesmo pode fazer. Ele pode trabalhar, ele pode mudar essa situação, ele pode alterar o seu quadro, ainda mais aquele que serve ao Senhor. No versículo 2 ele fala, trabalha e é feliz por isso. Trabalha, traz suprimento e é feliz por isso. Não fica trazendo para o seu coração um sentimento de que os outros deveriam, de alguma forma, trazer bênção para aquela pessoa, simplesmente porque ele merece. Não é assim. Eu quero rever o que ele fala aqui direitinho. Ele fala, do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Do trabalho das suas mãos, sabe? Talvez você esteja esperando uma bênção que vem lá do além. Não, o trabalho da tua mão, ele vai te abençoar.
Do trabalho da tua mão você vai comer. E sabe, vai bem, vai dar tudo certo. Deus vai abençoar. Deus vai fazer dar certo o trabalho da tua mão. E feliz serás. E feliz serás. Não vai vir de outra pessoa. Não vai vir de outra fonte. A fonte é o Senhor. E através da sua mão Ele vai te abençoar. Através do trabalho da sua mão. Então não fica paralisado. Esperando que alguém tenha pena de você. Não fica paralisado, esperando que alguma coisa mude e o vento sopre a teu favor. Não, faz esse vento soprar com a tua própria mão. Você vai ser abençoado, é o que a Bíblia fala aqui. Vai ficar feliz, vai dar tudo certo. Porque o trabalho da tua mão vai ser abençoado. Aleluia, aleluia. Você pode dizer aleluia? Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Oh glória. Isso fala, irmãos, de uma mulher que é cuidada. Amém? Uma árvore que dá fruto, uma árvore que é frutífera, ainda mais uma videira, né, que é uma árvore meio que difícil de ser cultivada. Uma videira que é frutífera significa uma videira que é podada, que é adubada, que é cuidada. Amém? E a mulher, eu não estou falando para você, mulher, que você deve cobrar do seu marido um cuidado. Não, não é isso. Amém? O trabalho dentro da casa não é um trabalho de cobrança. Ah, eu cobro você, você me cobra. Não, não é isso. O trabalho dentro de casa é cada um se moldando à palavra de Deus, e aquele que se molda vai abençoar o que está sendo falado, né? E vice-versa. Eu me conserto e minha esposa vai ser abençoada, ela se conserta e eu vou ser abençoado. Não é eu tentando mudar ela e ela tentando me mudar, não é assim que acontece. O Espírito Santo é que convence, né? Como eu falei aqui. Então o trabalho não é a esposa ficar em cima do marido, olha, você tem que cuidar de mim para que eu seja como essa videira, que não é assim. Sou eu o marido que olha a palavra de Deus, me amoldo a ela, e o que vai acontecer é isso aqui, ó. A esposa, ela vai ser como uma videira no meio da casa, frutífera. Amém? Isso não fala apenas de ter filhos, apesar de que filhos são uma grande bênção dentro de um lar, mas fala de muito mais que isso. Fala de uma esposa que é cuidadosa com os do seu lar, amém? Uma esposa que é criativa, que abençoa, uma esposa que tem uma boa vontade dentro do seu lar, que não é relapsa, que não é relaxada, ela é frutífera, ela faz bem o seu papel, amém? Ela vai ser assim, olha sobre os filhos o que ele fala, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa, aleluia, aleluia. Parte da mulher frutífera vai ser também aqueles filhos que ela vai conseguir abençoar, vai conseguir criar de forma proveitosa, valorosa, criar de forma que glorifica ao Senhor. Amém? Como será abençoado o homem que teme ao Senhor? Na continuação do texto ele diz, vai ser abençoado o homem que teme ao Senhor. Vale a pena temer ao Senhor e servi-lo. Vale a pena temer ao Senhor e buscar agradá-lo. Vale a pena temer ao Senhor e buscar nos voltar àquilo que a palavra fala a nosso respeito. Vale a pena, ele vai ser abençoado. Ele vai ser abençoado. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Amém? Durante os dias de tua vida. Isso fala, irmãos, sobre uma continuidade da bênção de Deus na nossa casa. Talvez, eu falei na última vez que eu ministrei, talvez muitos de nós estivéssemos com medo. Rapaz, como é que vai ser no ano que vem? Como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Sabe, se nós temermos ao Senhor, o que vai acontecer é que nós veremos a bondade de Deus, não importa qual seja o governo que assuma, não importa qual seja o ano que nós estejamos vivendo, nós veremos a bênção de Deus durante toda a nossa vida. Essa é a vontade de Deus para nós. Que nós vejamos também os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Aquele que teme ao Senhor, ele vai ter uma vida farta. Ele vai ter uma vida regada pela bênção de Deus. E ele vai viver longos dias. Amém? Você não vai morrer cedo porque você teme ao Senhor. Porque você faz aquilo que a palavra diz que você deve fazer. Porque você cuida do seu lar. Porque você não é pior do que aquele que é um incrédulo. Como nós lemos lá em 1 Timóteo. Você vai ser abençoado. Amém? Aleluia. Você pode dizer amém? Amém? Abre comigo agora em Salmos, no capítulo 112.
Salmo 112. Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e o empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Amém? Olha o que acontece com o que teme o Senhor. Em primeiro lugar, e nesse texto ele fala, a sua descendência será poderosa nessa terra. Amém? Fala comigo, a minha descendência será poderosa nessa terra. Amém? Será poderosa. Aqueles que nascem de mim, descendem de mim, serão poderosos. Aleluia. Isso fala, irmãos, de Deus elevar o poder da influência dos nossos filhos. Eu estava vendo ontem, acho que você acompanhou também alguma coisa a respeito da formatura da Gabriela ontem lá. Quantos se alegraram com ela ali? E eu estava me alegrando e pensando, rapaz, que bênção criar os filhos no caminho do Senhor. Eu tenho certeza que enquanto estavam ali, pastor e Mona Lisa estavam muito alegres, vendo a sua descendência sendo ali poderosa. Isso não ficou só para eles, amém, irmãos? Não ficou só para eles. A Bíblia fala que aquele que teme o Senhor, a sua descendência vai ser poderosa nessa terra. Vai ser poderosa. Isso não fala apenas de ser um evangélico, de ser alguém que vem para a igreja. É mais do que isso, é temer o Senhor. É amar o Senhor. É voltar-se para o Senhor, sabe? Vai valer a pena não somente para nós, mas para a nossa geração, porque ela vai ser poderosa aqui nessa terra. Eles vão ser melhores do que nós, irmãos, se nós tememos ao Senhor. Aleluia. Se você alcançou em Deus alguma coisa, se você provou de Deus alguma coisa, e se você teme o Senhor, os seus filhos vão colher ainda mais do Senhor. Porque você teme a Ele. Amém. Glória a Deus. A sua geração vai ser poderosa nessa terra. Vamos falar de novo. A minha geração será poderosa nessa terra. Assim será a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Aleluia. Você se alegra com isso? Na sua casa há prosperidade e riqueza. Aquele que teme ao Senhor tem a sua geração abençoada, porque ela vai ser poderosa. Mas também na sua casa haverá prosperidade e riqueza. Por quê? Porque ele tem um bom trabalho? Não, não é isso que o salmista fala. Porque ele tem um grande negócio? Não, não é isso que o salmista está falando. Ele fala, porque ele teme ao Senhor. Porque ele teme ao Senhor, haverá prosperidade e riqueza. Pode vir, irmão. Haverá prosperidade e riqueza na casa daquele que teme ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Será abençoada a sua casa com prosperidade e riqueza. Na continuação do texto, no versículo 6, ele fala assim, não será jamais abalado, e será tido em memória eterna. Oh, glória! Não será jamais abalado. O que é que tem te abalado? O que é que tem abalado o seu coração, sabe? Se você temer ao Senhor, cuidar da sua casa, o final é que você jamais será abalado. Não vai ser abalado. Existe essa possibilidade na palavra de Deus, naquilo que Deus nos fala, naquilo que Deus nos comunica, irmãos, de nós não sermos abalados. Não sermos abalados. A Bíblia fala que aquele que constrói a sua casa sobre uma rocha, não é? Você lembra? Pode vir a tempestade. Podem vir os ventos. Ele não vai ser abalado, porque a casa dele está firmada, não é na areia. A casa dele não está firmada naquilo que é ilusório deste mundo. Sabe, irmãos, não é errado alguém ter muito dinheiro. É muito bom. Mas sabe quantas pessoas têm a sua casa firmada na incerteza da riqueza? Na incerteza daquilo que os braços podem conquistar. A Bíblia mesmo fala que aquele que apoia a sua vida na incerteza da riqueza, ele vai ter mesmo essa possibilidade de ser abalado, como a palavra diz aqui.
Mas se nós, pelo contrário, temos a nossa casa firmada na rocha que é o Senhor Jesus, se nós, pelo contrário, observamos o que a palavra diz, voltando para o texto de 1 Timóteo, nós cuidamos da nossa casa, nós temos a nossa casa como prioridade, nós temos a nossa família como prioridade, sabe? É isso que vai acontecer. Nós não seremos abalados, pode acontecer o que for, pode cair quem for ao nosso redor. Como o salmista disse, pode cair 1000 ao lado, 10.000 à direita, eu não vou ser atingido. Eu não serei atingido, amém? Glória a Jesus. Salmo 115. O versículo 14, olha o que a Bíblia fala. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Vamos falar de novo? Vamos ler comigo, aliás? O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Olha aí que bênção, irmãos. O plano de Deus para nós é nos aumentar mais e mais. Um plano de aumento Deus tem para nós. Amém? Abençoar a nós e os nossos filhos mais e mais, mais e mais. Talvez você olhe para o passado e pense, lá atrás eu fui abençoado e agora não estou tão abençoado assim. Talvez você precise se arrepender de alguma coisa e voltar-se para a palavra, porque o plano de Deus para nós é mais e mais. Mais e mais, não sobre nós, não somente sobre nós, mas sobre nós e sobre os nossos filhos. O plano de Deus para nós é um plano de aumento, de prosperidade. Amém? Salmo 144. Estou gostando dos salmos hoje. Salmo 144, nós vamos ler a partir do versículo 12. Salmo 144, a partir do 12, nós vamos ler até o 15, a Bíblia fala assim: que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezena de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém? Olha só quanta bênção a palavra nos promete aqui. Os nossos filhos na mocidade, olha só, na mocidade, né? A mocidade é tida aí como, lá fora, como um período de, sei lá, um período de revolta, um período de tanta coisa ruim, a mocidade. Mas sabe que na palavra ele promete, na mocidade eles serão como plantas viçosas. Vai ser algo bom de se ver. Vai ser algo maravilhoso de se ver. Não vai ser um adolescente revoltado, um adolescente desviado. Não, vai ser uma planta viçosa, vai ser alguém que dá fruto, sim. Aleluia. As filhas serão como pedras angulares, serão firmadas em um lugar. Elas não vão ser levadas para lá e para cá, não vão ser Maria vai com as outras, não. Elas vão ser firmadas em um lugar. Elas vão ter beleza, mas elas terão também firmeza para estar no mesmo lugar. Aleluia, aleluia. Ele fala que transborda os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Aquele que confia no Senhor, aquele que tem a sua vida firmada no Senhor, vai ser assim, ele vai ter a sua vida atulhada de provisão. E na continuação do texto ele fala das vacas, ele diz que as vacas não terão rotura, não serão vacas doentes, ou seja, o nosso trabalho, a nossa vida, ela não vai ser uma vida problemática, porque nós confiamos no Senhor. Porque nós temos a nossa vida no Senhor. E no final do texto, no versículo 14, ele fala algo interessante. Nós estamos falando aqui sobre família, sobre nós conservarmos as nossas famílias, sobre nós protegermos nossas famílias. E ele fala aqui nesse salmo, ele diz, olha, nas tuas praças não haverão gritos de terror. Ou seja, se nossas famílias aqui dentro estiverem protegidas, estiverem cheias da presença de Deus, cheias da glória de Deus, e vendo o que Deus planeja, a nossa cidade, ela vai ser abençoada com paz. Nas nossas praças não haverão gritos de desespero, a violência não vai tomar conta da nossa cidade, porque nossas famílias abençoarão a nossa cidade.
Aleluia. Aleluia, nossos filhos serão abençoados, a nossa casa será próspera e cheia de provisão, porque nós amamos o Senhor, porque nós tememos o Senhor, porque a nossa casa serve ao Senhor. Aleluia, aleluia, você está disposto a cuidar da sua casa, a cuidar da sua família, a mudar o que for preciso ser mudado, a levantar o que precisa ser levantado, para que o nome de Jesus seja louvado na sua família, para que a sua família seja preservada. Amém? Você diz amém? Fica de pé, por favor. Eu quero orar por nossas famílias. Oh, aleluia. Oh, remanara labaxere que eu quero te convidar a orar um pouco em línguas. Oh, rekendere basara balabara labacidere. Oh, remanara basuri cantara laba. Reke. Oh, de querer manasuride. O de querer manar sobre de kendere ba, de kamanar sobre andar abachuri de, ore manar alabacidere boko no so, braca na sobre de combrori andarari andarabaride, recomo no sobre de fana sibe combroia, ora manaia sobre de mama mama sidere, ara manaia sobre de cambria andarari arara. Oh Deus, nós te louvamos por sua palavra, Senhor. A sua palavra lava a nossa mente, Pai. A sua palavra muda a nossa vida, salva a nossa alma. Eu te louvo por cada família, Senhor, representada aqui, Senhor, cada casal, cada família, cada pessoa, Senhor, que vive para o Senhor e para a sua glória. Nós oramos, Pai, para que nós sejamos, Pai, como família tua aqui nessa terra, um espelho daquilo que é a sua vontade para as famílias da terra, Senhor. Em nome de Jesus, levanta cada casa, Pai, cada família, cada casal, cada irmão, cada irmã, Senhor, como um reflexo daquilo que o Senhor mesmo deseja para as famílias da terra, Senhor. Em nome de Jesus, levanta nossas vozes, Pai, as nossas vozes para proclamar a sua vontade. Levanta a nossa voz, Senhor, para libertar o cativo, Senhor, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, levanta nossas vozes, Pai, para que nós sejamos ajuda, Senhor, no nome de Jesus, para que nós sejamos auxílio, Pai, para que nós sejamos esclarecimento, Pai, nesse mundo perdido, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta cada um daqueles que têm influência, Senhor, em cada área de influência, Pai, levanta vozes, Pai, para que eles proclamem, Senhor, a sua vontade, Pai, em nome de Jesus. O Senhor criou homem e mulher para a tua glória, Pai. O Senhor criou famílias para a tua glória, Senhor. O Senhor, Pai, concede filhos, Senhor, para que eles sejam bênçãos, Pai, e não maldição. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que eles sejam, Pai, como o rebento da oliveira, Senhor, crescendo, avançando, prosperando, Pai, que em nossas casas, Pai, que em nossa casa haja prosperidade, Senhor, que em nossas casas, Pai, haja suprimento, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por sua palavra. Nós te louvamos por sua palavra, Senhor, tua palavra é bênção para nós. Tua palavra é solução para nós, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declaramos protegidas, Pai, as casas. Declaramos protegidas as famílias, Pai. Declaramos olhos abertos, Senhor, para cada um de nós, Pai, tomar o seu lugar de autoridade, o seu lugar de influência nas suas próprias casas. Em nome de Jesus, Pai, levanta, Senhor, levanta, Pai, em nome de Jesus, homens e mulheres, Pai, que te honram, que te amem, que levantem em suas casas, Pai, altares de adoração ao Senhor, altares de honra ao Senhor. No nome de Jesus, Pai, nós somos teus. Nós somos o teu povo aqui nessa terra, Pai, e nós não desistiremos, Pai, mas avançaremos para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu quero chamar aqui o louvor. Você pode sentar, meus irmãos. Nós vamos agora ceiar. Glória a Jesus, glória a Jesus. Os colaboradores também, por favor.